Bom dia, meus amados. Aqui estamos com mais um dia de leitura do livro de 2 Samuel. Hoje nós vamos expor o capítulo 19, 20 e 21. O capítulo 19 continua com uma baita de uma trama envolvendo a morte de Absalão e o comportamento de Davi a respeito dessa morte. Começa dizendo que Davi começou a chorar e Davi começou a se lamentar, os homens começaram a chorar também, e a vitória contra o exército de Absalão se transformou num tipo de sofrimento como se fosse uma derrota. E aí nós vamos ver aqui Joabe, talvez um dos personagens mais presentes na vida de Davi, ora dando bons conselhos, ora dando maus conselhos, ora mostrando sua insegurança, outras vezes mostrando sua perversidade. Mas dessa vez ele entende que se Davi não se comportasse melhor, ou seja, ele poderia passar uma imagem para o povo de que ele estava mais preocupado com Absalão do que os homens que se defenderam. E olha o que Absalão vai dizer. Olha o que Joabe vai dizer. Se Absalão estivesse vivo agora, todos nós estaríamos mortos. O senhor estaria contente? Deixe disso. Vá lá fora e dê uma palavra de ânimo aos seus amigos. Assim como vive o Eterno, se o senhor não for, todos o abandonarão ao anoitecer. Não haverá um único soldado aqui, a pior coisa que poderia acontecer. Aí Davi entende que era um bom conselho. Davi sai para fora e as pessoas percebem que ele está bem e começam a celebrar. E logo as outras tribos de Israel começam a pedir para que Davi voltasse. Davi nos governou, nos liderou nas batalhas, nos livrou dos inimigos. E outra coisa, Absalão está morto. E então Davi tem que voltar. E aí Davi percebe que os únicos que não estavam pedindo isso era o próprio povo de Judá. E aí ele manda dizer, poxa, eu sou de vocês, eu sou sangue do seu sangue, e vocês ainda não pediram. E Davi faz uma atitude estratégica, mas que poderia com certeza trazer consequências, como a gente vai ver que trouxe. Ele pega Amasa, nós já tínhamos falado dele nos capítulos anteriores, é o sobrinho de Davi, filho de Abigail, irmã de Zeruia, que era a mãe também de Joabe e de Abissai. Ou seja, Amasa era primo de Joabe e sobrinho de Davi. E Amasa, se você lembrar, ele ficou como general ali do exército de Absalão. E Davi, como um ato de generosidade com o povo de Judá, ele falou, pode ficar tranquilo, eu vou colocar Amasa como general no lugar de Joabe. E assim ele ganhou a simpatia do pessoal de Judá, e aí eles também pediram para que ele voltasse. Aí começou aquele bando de gente voltar. Agora o Simei, lembra do Simei? Que tinha atacado pedra, amaldiçoado Davi, ele vem receber Davi, depois ele vai vir pedir perdão, dizer ali entre o 18 e 20 ele vai dizer, pô, eu errei, Davi jura que não iria matá-lo. E aí quando ele chegou lá e começou a ver tudo isso, Abissai de novo se oferece para matar Simei, Davi não permite. E aí temos o encontro de Davi com Mefibosete. Lembra que eu disse que nós teríamos aqui, junto com o texto, nós temos aqui as mesmas informações que Davi teve. E aí cabe a nós fazermos um julgamento. Por que cabe a nós fazermos esse julgamento? Porque nós vamos perceber que lá atrás Ziba deu a versão dele. Mefibosete não quis te seguir, ó rei. E ele falou que ficou lá porque ele queria assumir o trono. Davi acreditou, na minha opinião, muito precipitado, porque ele não deu tempo dele ouvir a outra versão. E agora a gente vai ter a oportunidade de ouvir o outro lado. E olha aqui, Davi pergunta: por que você não veio comigo, Mefibosete? Aqui é a resposta de Mefibosete. A versão de Ziba é que Mefibosete não foi porque ele queria tomar o trono. Um homem aleijado, sem nenhuma representatividade política, mas que ele queria tomar o trono. Agora a versão de Mefibosete. Ele respondeu: ó rei, meu senhor, meu servo me enganou. Dê a ele ordens para que selasse o jumento, de modo que eu pudesse seguir o rei. Pois, como o senhor sabe, sou aleijado. Ele mentiu para o rei a meu respeito, mas meu senhor, o rei, tem sido como um anjo de Deus. Ele faz o que é certo. Não foram destruídos todos os da família do meu pai, mas o Senhor me acolheu e me deu um lugar à sua mesa. Que mais eu poderia esperar ou pedir? Aí Davi vai e faz o seguinte. Ele dá uma ordem aqui que é para encerrar a questão. Ele percebe que tem um problema entre Ziba e Mefibosete, que os dois não se dão, e ele diz, chega, não diga mais nada, esta é a minha decisão. Você e Ziba vão dividir a propriedade entre vocês. E olha a resposta de Mefibosete que faz a gente crer que quem estava errado era Ziba. Ele diz o seguinte, Mefibosete disse, não, deixe que ele fique com tudo. A única coisa que me importa é que o meu senhor, o rei, volte seguro para casa.
Aí você poderia dizer, então realmente Ziba mentiu. Gente, diante de tantas tramas desse texto, de Simei indo amaldiçoar, depois Simei vindo pedindo perdão, de Ziba, a gente não realmente, por isso que eu entendo que Davi ele tomou uma decisão aqui meio termo, porque ele não queria gastar tempo nisso. E nós vamos ver que a aliança e mais pra frente ele vai ter uma ocasião, ele vai demonstrar que ele continua honrando a aliança que ele fez com Jonatas, cuidando de Mefibosete. Aí nós vamos ver aqui uma história de Berzilai, um homem que acolheu Davi, mas que Davi queria levar de volta e ele não quis levar, porque ele não quis ir, porque ele já era um homem velho, mas mandou um servo junto. E aí aqui começa meio que uma contenda entre o exército de Judá e o exército do resto de Israel. Eles começam a questionar, né? Por que o povo de Judá estava mais próximo de Davi. E, e logo o 20 já vai entrar dizendo que um homem chamado Seba, ele toca uma trombeta e grita: Não temos nada com Davi, não há futuro para nós com o filho de Jessé, vamos embora daqui, Israel, volte cada um para a tua casa. E ele ganha meio que alguns seguidores, e aqui nós percebemos que outro levante acontece contra Davi. Mas aí o rei chama Amasa, que agora é o novo general, não é mais Joabe, e pediu: ó, reúne o pessoal e vai logo atrás de Seba, porque senão vai ser pior que Absalão. E acabou que ele demorou um pouco para voltar. E aí Davi, sabendo da urgência, ele chama ali Abissai, chama o Joabe, e aí de novo pede para que eles criem um grupo aí, uma força-tarefa, para ir atrás desse vadio, que é assim que o texto, algumas versões vai dizer, vai chamar ele de um homem vadio, outras versões vão chamar ele de um homem imprestável, que era Seba. Mas no meio disso, o que acontece? Antes de prosseguir, vai Joabe e mata Amasa. É o segundo general que ele mata e ele vai lá e volta a ser general de Israel de novo porque ele assassinou um homem que era de Israel de forma traiçoeira. Ele segurou a barba, ele estava com a espada na mão e ele enfincou a espada na barriga. Nós vamos ver no final como Davi trata essa atitude de assassina de Joabe. E Joabe agora assume de novo o posto, né, de general, e como general ele continua a perseguição contra Seba e ele vai lá, cerca uma cidade inteira para poder pegar Seba. E aí o texto fala sobre uma mulher sábia. Essa mulher vai lá, fala para Joabe assim: poxa, por que você quer destruir uma cidade inteira? Ele fala: não quero destruir uma cidade toda, eu quero só o homem. Para mim a o problema não tá com vocês, o problema tá no homem que tá aí dentro, que chama Seba, entregando ele pra mim, tá tudo resolvido. A mulher falou: não, fique tranquilo, nós vamos jogar a cabeça dele pra vocês e a guerra vai acabar. A mulher apresentou sua proposta aos habitantes da cidade e eles concordaram, cortaram a cabeça de Seba, filho de Brinque, e lançaram Joabe. Ele tocou a trombeta e todos os soldados voltaram para casa e Joabe voltou para o rei em Jerusalém. Joabe, o 20 vai terminar dizendo assim: Joabe voltou a comandar o exército de Israel. Benaia, filho de Joiadá, comandava os queretitas e os peletitas. Adonirão era chefe das equipes de trabalho. Josafá, filho de Ailude, era arquivista. Sevá era sacerdote, secretário. E Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Irá de Jair era sacerdote de Davi. E nós vamos entrar no 21, que é o nosso último capítulo de hoje. E aqui tem uma história muito interessante, eu acho que vai dar uma boa aplicação para nós aqui. Começou a ter fome em Israel. E durante 3 anos houve essa fome. Quando Davi foi perguntar para Deus o que estava acontecendo, o Senhor descobriu que tudo isso era por conta dos gibeonitas. Quem eram os gibeonitas? Você lembra deles? Nós lemos poucos dias atrás que esses gibeonitas foram aqueles homens que enganaram Josué, fingiram que eram um povo de uma terra distante e conseguiram fazer uma aliança com Josué. E você lembra que depois de ter feito essa aliança com os gibeonitas, mesmo sem consultar Deus, Deus falou: olha, eles são daqui, vocês deveriam ter consultado antes, mas agora vocês juraram, a aliança está feita. Logo em seguida, esse povo é atacado pelos moradores da terra. Lembra? Naquele episódio onde a Bíblia relata que o dia parou para que Josué e o povo de Israel pudessem vencer a batalha, eles estavam ali defendendo os gibeonitas. E agora houve uma fome e o Senhor vai estar trazendo aqui que foi Saul que tentou eliminar os gibeonitas. Ó, depois de tantos anos da Saul, ele entendeu que era para eliminar os gibeonitas, sendo que lá atrás o povo de Israel tinha feito uma aliança com ele. E por causa disso,
estava a fome. Então Davi conversa com eles, insiste com eles o que eles queriam que fizesse para eles, para que pudesse recompensar, para que pudesse vingar o sangue deles, dos antepassados dele que tinham sido mortos por Saul. E no final de tanto insistir, eles disseram que queriam sete homens, né, da tribo de Benjamim, ou seja, descendentes de Saul. E Davi entregou para eles, mas vai dizer o seguinte, o verso 7 do 21. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento que tinha feito a Jonatas perante o Eterno. E aqui vai dizer que ele entregou e vai dizer que naquele exato momento o Senhor respondeu e realmente cessou tudo aquilo, a fome, Deus respondeu e resolveu essa situação. A partir do verso 15 até o final agora, vai falar das guerras de Davi contra os filisteus. E vai dizer sobre os gigantes que Davi e o seu exército venceram. Vai dizer que o primeiro gigante que foi morto, ele foi morto justamente no momento onde Davi quase foi morto. Porque ele se cansou e o gigante veio para matá-lo. E Abissai, que era irmão de Joabe, veio, defendeu, matou. E eles decidiram que a partir daquele momento Davi não sairia mais para a guerra, porque ele já não tinha mais condições de lutar. E aí vai seguir aqui uma sequência de gigantes que mataram, e o texto termina dizendo: esses 4 eram descendentes de Rafa, naturais de Gate, todos foram mortos por Davi e seus soldados. Lembrando que Davi começa a sua história de guerreiro matando um gigante, e aqui quase que encerra a história de guerras de Davi matando gigantes. Mesmo que não fosse ele, mas o exército sob o comando dele, mostrando que ele foi durante toda a história um grande matador de gigantes. Queridos, eu quero pegar só uma porçãozinha para aplicar com você hoje do capítulo 21, que é a praga que vem sobre Israel por eles desonrarem uma aliança feita pelo povo. Isso mostra a importância que Deus dá para uma aliança. E por que eu acho que isso aqui fala muito sobre o poder e a importância de Deus que ele dá para a aliança? Porque essa aliança não foi uma aliança feita segundo os conselhos de Deus. Os gibeonitas enganaram, o Josué não orou, não consultou o Senhor, fez uma aliança precipitada com um povo que deveria ser expulso, mas depois que fez a aliança, Deus parou o dia para que Josué vencesse uma batalha por conta de uma aliança. Depois de tantos anos, a fome veio por uma quebra de aliança. Isso mostra que Deus dá muita importância para a aliança e não tem desculpa. Eu fiz essa aliança, eu não tinha pensado muito bem, eu era jovem. E isso se aplica a vários níveis de aliança, inclusive a nossa aliança de casamento. O que Deus faz para defender uma aliança, mesmo feita de uma forma precipitada, mesmo feita de uma forma que não foi a melhor, Deus ele dá valor. Então que você dê o mesmo valor que Deus dá para as alianças. Que você cuide muito das suas palavras, que você cuide muito bem, que você pense muito bem antes de firmar uma aliança. Mas depois que você firmar, saiba que Deus leva muito a sério isso, que isso é uma coisa muito importante. E o texto aqui mostra que depois de tantos anos, ainda tinha coisas que estavam acontecendo relacionadas a uma aliança feita. Que Deus te abençoe, que Ele traga fidelidade para o teu coração, seriedade para o teu coração e temor, para que você viva uma vida que glorifique o nome do Senhor. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.